Para finalizar esse problema interessante, que é a máquina de Atwood. Eu tenho duas massas conectadas por um fio inextensível e de massa desprezível e passando por uma roldana. A posição dessa massa 1 é x1 e dessa massa 2 é x2. Eu vou denominar x1 de x apenas, porque eu já vou incorporar o meu vínculo. Porque x1 mais x2 é igual a L, a uma constante. Né? Ou seja, x1, que é essa distância daqui até aqui, mais essa distância daqui até aqui, é igual a uma constante que denominamos de L. Se eu falo que isso aqui é x, então essa distância vai ser L menos x. Somando, dá L. E existe apenas uma única coordenada independente x. Claro, existiam duas, x1 e x2. Mas eu tenho um vínculo, que eu já usei. Então, duas coordenadas tirando um vínculo, eu fico com 1 grau de liberdade. Eu tenho uma coordenada de fato independente, que denominamos, que escolhemos ser a coordenada x. A posição da outra massa é determinada pelo vínculo naturalmente. A energia potencial, agora temos, né, a descrição aqui de um sistema em que, obviamente, eu tenho a força gravitacional atuando nesse sistema. Então, eu tenho como calcular a energia potencial e usaremos a equação de Lagrange na sua forma de definindo uma lagrangiana. Né? Para calcular a energia potencial, eu vou arbitrar esse ponto como sendo V igual a zero, e assim a minha energia potencial desse sisteminha será menos m1gx, que é a distância, né, do ponto zero até onde está a massa, menos m2 vezes g vezes L menos x. Essa é a minha energia potencial. E a energia cinética é meio de... Eu só tenho a velocidade em x, né? Tanto a velocidade desse cara quanto a velocidade desse cara, em módulos, são iguais. E ao quadrado, posso chamar isso de x ponto ao quadrado. Né? Então, minha energia cinética vai ser meio de m1 vezes x ponto ao quadrado, mais meio de m2 vezes x ponto ao quadrado. Tá? A despeito de uma ser num sentido e a velocidade do outro ser no outro sentido. Eu estou com o termo ao quadrado. Né? Então, soma. E a lagrangiana, naturalmente, é a energia cinética menos a potencial. Ou seja, vai ser meio de m1 mais m2 x ponto ao quadrado, menos essa potencial, que vai ficar mais m1gx mais m2g L menos x. Tendo a lagrangiana, o próximo passo, você sabe muito bem qual é, encontrar as derivadas com relação às coordenadas e às velocidades generalizadas. Então vamos fazer primeiro para montar a equação de Lagrange em x, para obter a equação de movimento em x. Então del L del x ponto, trivial, né, vai ficar m1 mais m2 vezes x ponto. Del L del x, eu vou ter tanto um termo que vem daqui, quanto um termo que vem daqui. Vai ficar m1g, que está aqui, m1g, mais m2g vezes menos 1, né, que fica menos m2g. Muito bem. Para montar a minha primeira equação de Lagrange, eu vou fazer a derivada no tempo ddt desse termo, que vai ser m1 mais m2, x2 pontos, então de x ponto foi para x2 pontos, menos esse termo, igual a zero. Passando ele para o outro lado, eu vou ficar com m1 menos m2 multiplicando g. E assim, x2 pontos é igual à aceleração desse bloquinho e também desse bloquinho, né, é igual a m1 menos m2, dividido pela soma das massas, multiplicando g. Note que as forças de vínculo, no caso, a tensão na corda, que seria a forma de resolvermos isso
pelo formalismo newtoniano, uma das formas de resolver seria levando em conta as forças que atuam nessa massa e nessa massa. Eu teria a tensão do fio, a tensão teria módulo igual, né, nessas duas partículas, desses dois bloquinhos, e com isso eu conseguiria resolver e encontrar o mesmo resultado, obviamente, né? Então, o comentário é, note que as forças de vínculo, que no caso o vínculo é dado pela conexão do fio e as forças do vínculo são a tração, né, a tensão na corda, elas não aparecem na formulação lagrangiana. Ela simplesmente não aparece. Eu usei o vínculo para encontrar a minha coordenada generalizada e a partir de então fizemos a energia potencial, energia cinética, encontramos o L e usamos essa lagrangiana nas equações de Lagrange e encontramos a equação de movimento para x.